Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Moriá. Você e sua família estão no lugar certo. Nós estamos conversando a partir deste mês numa nova temática, mas numa temática completamente engajada na nossa última. Nós estávamos falando a respeito de disciplinas espirituais e você percebeu nos nossos encontros que essas disciplinas são muito mais práticas do dia a dia do que teóricas. E hoje nós também vamos começar engajando nisso, falar a respeito de uma vida comunitária, de práticas comunitárias, de uma relação com um todo. Se a gente falou um pouco mais da nossa intimidade com o Senhor, agora nós vamos falar mais a respeito da nossa intimidade com o povo de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de confissão, que é um tema muito legal, muito profundo e muito prático, e você vai perceber o que eu estou falando com isso. E para isso nós temos convidadas especiais. Hoje você já percebeu, a nossa tela está cheia de mulheres, só eu estou aqui estragando a nossa tela. E nós vamos falar nessa temática muito prática. E a Daila, a nossa coordenadora do nosso Instituto Bíblico, vai apresentar as nossas convidadas de hoje. Bom dia, Daila. Bom dia, Davi. Bom dia, igreja. É um prazer estarmos mais um domingo no nosso programa, conversando sobre a vida prática, a vida cristã na prática. Bom, hoje a gente tem duas pessoas muito queridas, a Ju, que está aqui do meu lado esquerdo, e a Cris, que está abaixo da minha tela. As duas já estiveram na nossa igreja em momentos diferentes, cada uma foi uma vez, não no mesmo domingo. Mas hoje reuni as duas porque é fundamental que as duas estejam aqui para a gente falar do assunto de confissão. Antes de eu passar a palavra para elas, explicar um pouquinho melhor de que confissão a gente está falando hoje. A confissão de pecados, como a gente estudou ao longo do ano na igreja, é uma prática do cristão na sua oração de apresentar a Deus suas faltas e pedir perdão. Mas a Bíblia expande o conceito de confissão de pecados quando o Tiago ensina pra gente que nós devemos confessar as nossas faltas uns aos outros. E é por isso que eu trouxe as duas aqui, porque tenho uma amizade individual com cada uma delas, mas elas também são amigas individuais e elas são uma das poucas pessoas que eu conheço que praticam essa confissão mútua de pecados. Então, a Cris aqui e a Ju aqui estão com a gente hoje para contar como é que elas vivem isso na prática, como é que elas incluíram na amizade delas, no dia a dia delas, essa prática de confessar os pecados, de orar uma pela outra, e a gente pode aprender muito com isso na nossa comunidade. Então, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, pausarem a vida para estar com a gente. Eu queria que vocês primeiro contassem para a gente como que vocês entendem nessa confissão de pecados de maneira como a Bíblia ensina, né? Confessar o pecado um para o outro. E depois vocês podem contar um pouco para a gente como é que vocês escolheram uma a outra para serem essas confidentes. Na verdade, nunca foi algo natural para mim. Aliás, eu acho que não é algo natural para nenhum cristão. Por isso que a Bíblia manda fazer, né? Tem alguns imperativos que eu acho que eles não aparecem à toa. E esse convite na carta de Tiago é porque não é natural mesmo que a gente se exponha. Então, não é normal a vulnerabilidade. Ninguém quer ser vulnerável. Para mim não foi natural, foi algo difícil, mas eu sentia o incômodo do Espírito Santo e eu fui percebendo que à medida que eu sempre tive o hábito de escrever as minhas orações e eu comecei a perceber que só isso não bastava, porque eu tenho esposo, que é alguém com quem eu me confesso, eu converso, mas ele não tem a cabeça de mulher e mulher às vezes precisa de outra para ajudá-la. Então, nessa tentativa, eu tive algumas decepções, porque acabei me abrindo muito facilmente com pessoas que eu não tinha ainda tanta intimidade assim, e acabei percebendo na rodinha de oração pedidos meus que não eram para ser abertos ao público. Eram coisas assim que... irmã, pode ficar tranquila que eu estou orando por você por aquele motivo. E eu pensei, eu não contei para essa pessoa. Então foi algo que acabou me afastando um pouco dessa prática. E eu comecei a orar nesse sentido, que eu pedi a Deus uma amiga de oração. E foi aí que tudo começou.
Acho que a Cris pode contar mais um pouquinho. Eu só queria complementar, né, que eu concordo com a Ju. Não tem nada de fácil. Eu também, eu sou super sociável, eu tenho um temperamento de conversar, sempre fui de receber as pessoas na minha casa, ou seja, quem olha de fora, né, pode achar que eu tenho facilidade de falar tudo e sou muito prática, converso sobre várias coisas, mas eu também senti essa dificuldade de coisas íntimas, né? Mas eu tive 2 momentos na minha vida, assim, quando a minha mãe faleceu, eu era novinha, e também numa época que eu e o Dan tivemos uma crise muito forte, que eu tive algumas amigas muito preciosas, me marcaram muito. Então foram 2 momentos, assim, extremos, mas que eu percebi que o fato de ter uma pessoa ali que me alertou, que eu também falei, que eu tive a oportunidade de ser sincera, como isso me marcou. E isso começou a ficar na minha cabeça. Puxa, por que isso não pode ser uma coisa contínua? Por que precisa só estar em alguns momentos, né? Então, assim, foi uma coisa crescendo. E em 2012, e eu vou falar dos tempos, só porque às vezes a gente adora que Deus responda as coisas rápido, né? Em 2012, eu estava muito preocupada porque eu tinha lido um artigo sobre o número de divórcios no Brasil, que estava aumentando, e que grande parte estava sendo, assim, solicitado, ou pelo menos encaminhado pela mulher, pela esposa. Aquilo me chamou muita atenção, né? E porque isso era uma mudança de comportamento. E eu mandei um e-mail para algumas amigas da igreja, mulheres maduras, né? Porque 2012 eu já era madurinha, né? Bem madurinha. Então, eu mandei para umas amigas e falei, eu vou ver quem responde. E apenas uma respondeu, que por acaso já era minha amiga, que tinha me ajudado na minha crise do casamento. Então, assim, eu queria, né? Falei, puxa vida, né? Essa daí eu já sei que, né? Eu posso contar, tal. E eu comecei a orar e falar, Deus, eu queria, assim, uma amiga, sabe? Uma amiga que eu pudesse ligar mais, que não precisasse uma grande crise, que pudesse falar de coisas corriqueiras do dia a dia, tal. 2012, gente, vocês guardaram, né? Aí, em 2016, comecei em 2016, eu recebi um artigo de Harvard falando da importância das mulheres se reunirem e conversarem. Então, eles tinham estudado, e esse artigo dizia que as mulheres conversarem e se apoiarem, eles tinham conseguido provar, inclusive fisicamente, como isso era saudável, como isso fazia bem, como isso trazia saúde, tanto quanto exercício, comer bem, então que devia ser uma prática, e é Harvard falando, né? Então eu peguei esse artigo que estava no WhatsApp e pá, disparei para um monte, gente, para muitas mulheres. E foi muito engraçado, porque eu disparei e, assim, mas quase, eu não vou dizer que foi na mesma hora, mas foi quase na mesma hora, porque o artigo acabava assim, e você, quer tomar um café comigo? Quando a gente vai marcar um café, ou marca um café com a sua amiga, alguma coisa assim. Eu senti que foi o tempo da pessoa ler, e uma certa pessoa, pimba, já me respondeu. Né? E eu falei assim, nossa, detalhe, a Juliana era uma pessoa que eu conhecia da igreja, mas ela não era uma pessoa íntima minha em nada, assim. Eu sabia muito pouco da Juliana, conhecia com quem ela era casada, que família ela estava, mas eu não tinha intimidade com ela. Assim, de ter feito um projeto, alguma coisa junto, aquilo me chamou a atenção. E eu senti Deus falando assim, então, 4 anos, então. Aí a Ju continua. O que aconteceu, Ju? Do seu lado, o que era? Então, em 2016, eu estava exatamente naquele momento que eu contei. Eu tive algumas decepções. Foi o período que eu lancei meu primeiro livro. E é um livro que fala sobre mulheres, né? E foi tão interessante porque pessoas que eram muito próximas, mulheres que eram muito próximas, depois do lançamento do livro, me abandonaram, assim, sumiram. E eu fiquei no vácuo, eu falei, uai, o que aconteceu, Senhor? E aí, nessa época eu estava orando, quando eu recebi o WhatsApp da Cris, que eu li,
eu estava no meu quarto nessa hora fazendo essa oração e eu lembro direitinho que eu estava lendo Provérbios. Eu tenho até marcado. Eu costumo sinalizar na minha Bíblia quando acontecem essas coisas assim, né? E era Provérbios 25, eu estava nesse versículo aqui. Versículo 13. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. E aí apitou o WhatsApp. Eu fui ver e falei assim, também conheci a Cris de longe, eu tinha assim aquela admiração, sempre tive muita admiração, uma mulher executiva, resolvida. Eu olhava e falava assim, nossa, ela tá me chamando para tomar café. Na hora eu respondi. Então, quando que nós vamos marcar um café? Na hora. E assim começamos, né, Ju? Foi assim, nós marcamos o café, eu acho que na semana seguinte, e começamos a bater papo e estamos assim desde 2016 nessa amizade. É muito legal. Como é que vocês evoluíram da amizade para a confissão? Porque às vezes a gente tem amigos na igreja, né? Pessoas bem próximas. Mas entre você abrir a casa para um jantar e abrir o seu coração para expor os monstros que estão lá dentro, tem uma diferença, né? Como é que vocês fizeram esse upgrade, digamos, de amizade? Olha só, a gente começou bem mesmo nesse papo de café e eu acho que à medida que a gente ia se encontrando, uma percebia as dores da outra, porque foi exatamente nessa época que eu estava passando essa decepção, que era um momento de muita alegria na minha vida, mas foi um momento de solidão. Então, no semblante, na conversa uma da outra, a gente começou. A Cris estava numa fase muito gostosa também, mas também ansiosa, que foi bem perto do casamento do Lucas. E ele estava se mudando para Manaus e foi uma outra um momento muito difícil dessa separação, dessa dúvida, como é que vai ser, vai levar. Então a gente pegava e no dia a dia, olha, hoje eu estou passando por isso, você pode orar por mim? Então foi bem assim, no começo, pedidos de oração da nossa própria rotina mesmo. Até que a gente começou a se encontrar mais vezes, foram mais bate-papo, mais café, mais almoço, até os nossos esposos se aproximarem também. Então começou assim, sem grandes pretensões, mas eu acho que começou com os nossos pedidos do dia a dia. Uma coisa que eu acho que é importante complementar é que a Ju falou desde o começo, a gente marcou. E a partir do primeiro encontro, a gente combinou que a gente ia fazer isso com regularidade. Então, a gente pôs na agenda. Eu acho que isso fez muita diferença. Primeiro, porque se a gente não marca, a gente não faz. Não sei se isso só acontece comigo e com a Ju, mas eu vejo assim, agora a gente tá tudo meio, né, sem visitar, mas antes assim, passa na minha casa. Se você não marca um dia, uma hora, passa uma semana, passa duas e você não vai. Então, com a gente aconteceu a mesma coisa. A gente falou, não, então nós vamos colocar toda segunda, terça-feira, cada 15 dias nós vamos nos reunir. A gente começou primeiro uma vez por mês, daqui a pouco a gente falou, não, mas tem mais pedido, então a gente vai fazer cada 15 dias. Mas a gente realmente marcava e a gente separava. Então, a gente se organizava, né, em torno disso. Eu acho que isso pode ser uma dica. A gente já falou de orar, né? Mas assim, eu acho que essa é outra. Uma vez que você começou a se aproximar, tem essa regularidade. Ninguém cria intimidade de um dia para o outro, assim, pã, agora eu sou íntima e vou te contar tudo da minha vida. Não existe isso, né? Então, eu acho que isso é um ponto a complementar, né? Eu acho que foi uma coisa que foi ajudando a gente também a se abrir, né? A Ju comentou agora na apresentação dela sobre a frustração que ela teve, né, no começo. Vocês acham não, a gente sabe que isso não é uma prática fácil, ninguém quer se expor assim, né, nem para desconhecidos, nem para conhecidos também. Mas vocês percebem, de forma geral na igreja, alguns outros empecilhos que atrapalham as pessoas a exercer essa prática, a se mostrarem vulneráveis umas às outras? Vocês conseguem
perceber algumas coisas assim, alguns padrões na igreja? Eu acho que a igreja, às vezes, a gente tem relacionamentos muito superficiais. E como a gente tem uma cobrança, né, às vezes, de que está tudo bem, e que a gente tem que ter um determinado modelo, e a gente tem um determinado, sei lá, roteiro que você acha que aquela pessoa tem que seguir, eu acho que isso é uma coisa que complica. Eu acho que a gente tem um pouco esse hábito, né? A gente chega na igreja, então eu vi a Ju é casada, né? Ela é muito inteligente, casada com uma muito inteligente, tem 2 filhas muito inteligentes, todo mundo muito educado e muito sorridente. E é isso que eu sabia, entendeu? Então, eu acho que isso afasta. Se eu não tenho um projeto em comum, se eu não sento, se eu não ouço as dores, como a Ju falou, se eu não sei onde a pessoa mora, se eu não tenho alguma coisa para perceber o universo, eu acho que fica difícil. E eu acho que a gente tem migrado cada vez mais para relações muito superficiais, né? Então, eu percebo isso na minha vida, comparando. Meus filhos já percebem isso, agora que eles já são adultos, eles percebem que os relacionamentos estão muito superficiais. Então, isso eu acho que é um pepino, assim, é um problema. As pessoas se contentam com essa superficialidade e você não vai conhecer e se aproximar e ter coragem se você acha que o outro é super, ou se você acha que o outro é perfeito, ou se você acha que o outro é um padrão que está muito alto de você. Isso não vai permitir que eu fale, Ju, eu tô com medo. Ju, eu errei. Ju, eu tenho um negócio que eu faço que Deus fala para não fazer, mas eu não dou conta. Então, se a gente tem esse estereótipo, né, ou essa cara, ou se a gente põe carinho nas pessoas e fica distante, eu acho muito difícil. Só para completar o que a Cris fala, a gente também, às vezes, quer amizade para aumentar o nosso clubinho. Então, assim, as amigas do tricô, as amigas da academia, as amigas daquilo que vocês têm em comum, as amigas com mães de criança de 4 anos de idade. Então, assim, às vezes você quer um clubinho ou você quer alguém que passe a mão na sua cabeça ou que vá te aprovar naquilo que você está fazendo. Então, são bandeiras. E na medida que a gente pede para Deus um amigo, então ele não vem com essas bandeiras. Às vezes não. E Deus usa. A parte boa é exatamente essa, porque no amigo verdadeiro não tem máscara. E daí é onde ele chegou, pai, eu acho que você está pisando na bola nesse sentido, deixa eu orar junto com você. É quando, além de você se expor, a pessoa não tem medo de te mostrar aquilo que você está fazendo de errado. Então, às vezes, a busca por amizade é muito maior. Uma busca por aprovação do que por uma amizade onde você vai confessar o pecado de verdade. Esses dias eu estava lendo um livro chamado 48 Leis do Poder. Não sei se vocês já viram isso. E uma das leis fala que você deve... são formas de como você adquirir poder. E uma das leis fala que você precisa resguardar de todos os jeitos a sua reputação. E é um negócio muito assim... muito, já percebi que não é poder espiritual, né? Não é 48 leis de poder espiritual. De você conquistar poder no mundo. Se você quiser ver como o mundo funciona, você lê esse livro. Ali são descritos 48 estratégias que você vai ver político fazendo, grandes personalidades fazendo. Como é que essas pessoas se mantêm no poder? O livro fala sobre isso e te mostra, né? A ideia do autor, quando você lê no começo do livro, não é que você aplique isso, é que você não seja enganado por isso. É a ideia do autor. Ele fala assim, eu estou escrevendo essas leis para que você perceba como é que as pessoas estão usando isso contra você e contra a sociedade. E uma das leis que eu achei muito interessante, e aí eu quero trazer essa questão para que a gente fale sobre isso. Uma das leis fala sobre a reputação, que em nenhum momento você pode deixar que sua reputação seja ofendida ou, de certa forma, mal vista. E se você reparar, é assim que funciona a sociedade, né? A gente quer mostrar que nós não temos nenhum tipo de
de problema, que a nossa empresa é melhor, que eu sou o melhor nisso aqui, você pode confiar em mim, porque, de certa forma, nós estamos numa sociedade de consumo, eu quero vender aquilo que eu ofereço. E dentro da igreja, às vezes, a gente adquire esse tipo de conhecimento também, esse tipo de coisa, né? Eu quero mostrar para as pessoas o quanto eu sou um bom crente, o quanto eu tenho uma família legal, os meus filhos são educados. E isso acaba sendo realmente uma tentativa de poder, de você influenciar os outros, mas é uma questão que acaba te matando por dentro. Porque para você manter esse tipo de coisa, é um esforço tremendo, né? Você vive uma vida de máscara. E eu queria saber de vocês como é que vocês podem nos ajudar a não ter o medo que muitas vezes a gente tem de querer brigar pela nossa reputação ou manter a nossa reputação. Como é que a gente pode se abrir nesse sentido, confiar e até que ponto isso a gente não está sendo só influenciado pelo mundo? Por favor, me ajudem a pensar nessa questão, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente é bombardeado o tempo todo. Eu brinco com a Cris, as nossas conversas sempre são vida real. Vida real, assim, a gente dá risada porque quem vê de longe, eu me preocupo às vezes com algumas coisas que eu vejo às vezes nas redes sociais, né? Essa vida perfeita de Instagram que você tá preocupado, né? Como não viver essa vida? É algo complicado. É algo difícil, porque a pessoa realmente ela não quer mostrar que ela está triste, ela não quer mostrar que ela perdeu, ela não quer mostrar a vulnerabilidade. Mas eu acho que a energia que você gasta para manter essa aparência, ela é tão mais desgastante, é tão mais difícil de cuidar, do que você se abrir para Deus e falar assim, ó, tô aqui, conserta, porque tá tudo bagunçado. Então, eu acho que aquela oração do salmista 139, se eu não estiver errado, o pastor me corrija, que ele fala, sonda, Senhor, meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e prova meus pensamentos e me livra, me guia para o caminho eterno. É essa oração todo dia, é tirar o foco do umbigo, virar para a cruz e falar, Senhor, tem misericórdia, porque se o Senhor não tiver misericórdia, eu não dou conta. Se você não está disposto. E olha que você nem precisa se expor tanto. A nossa proposta aqui é que você tenha pelo menos um amigo de confissão, né? Isso já está valendo. Você já está conseguindo bater esse papo com o Espírito Santo. Mas assim, a energia gasta para manutenção de máscara é algo que corrói. E um dia cai. E aí o tombo é grande. Então não vale a pena. Sabe, Davi, você sabe, eu trabalho muito com gente, né, desenvolvendo gente, e eu sempre brinco com a Ju, às vezes porque junto com essa história da confissão, Deus tem nos mandado, é o que a gente chama de projetos, então Deus manda pessoas pra gente cuidar, às vezes manda para mim, às vezes manda para ela, às vezes manda para as duas, famílias, negócios, coisas diferentes que vão acontecendo que a gente tem que orar e ir administrando. E eu sempre vejo como Deus quer que a gente trabalhe, né, com essas pessoas e com a gente mesmo, no sentido da gente ser uma pessoa resolvida diante de Deus. Então, eu incentivo muitas pessoas a se resolverem diante de Deus. Porque eu acho que esse é um mal, né? A gente fica se escondendo porque a gente não resolve o que tem que ser resolvido. Então, a gente não resolve o jeito nosso, a gente não resolve as nossas dores, a gente não resolve as nossas carências. Então, aí a gente vai tapando, né? A gente vai botando nossa corrida nos buraquinhos, tal, não sei o quê, vai passando. E aí, como a Ju falou, né? Uma hora a coisa dá errado, porque você não consegue sustentar. Então, eu acho que uma coisa que eu sinto é que a gente, às vezes, dentro da igreja, a gente perdeu espaço de falar sobre pecado, de falar sobre erros, né? A gente já está no mundo do sucesso, né? E a gente é contra, assim, a igreja tem que ser um movimento contra, né? Então, às vezes, eu acho que dentro da igreja, como você disse, Davi, a gente está absorvendo essa cultura e sem perguntar, né? O que é sucesso para nós cristãos, né? O que é uma vida bem-sucedida?
O que é uma família bem-sucedida? São os bens, as crianças que são comportadas, porque estudam na escola X, porque o que a gente está trazendo também para dentro da igreja, né? Então, eu acho que às vezes está faltando, sabe, a gente conversar sobre isso, a gente ter espaços, não que a gente vá se expor, como a Ju disse, mas a gente já foi convidada em locais extremamente, assim, mais formais, que a gente nem tinha liberdade, para a gente contar os nossos foras, por exemplo, com a maternidade. Para quê? Para desconstruir a ideia de que nós, mulheres cristãs, experientes, somos perfeitas na maternidade. Então, assim, era uma forma de quebrar um pouco isso, e a Ju me corrija se eu estiver enganada, mas toda vez que a gente vai para alguma coisa assim, em que a gente desconstrói e mostra o que Deus fez com a gente, é impressionante a aderência e as perguntas, e as pessoas se identificam, e aí elas falam, então, você melhorou nisso, você conseguiu que Deus fizesse isso. Então, eu acredito que isso é uma das formas, Davi, é a gente incentivar as pessoas a olharem para dentro, a confessar, a assumirem o que é pecado. Eu acho que a gente bota muito verniz em algumas coisas, né? E eu sinto isso com a Ju. Quando a gente começa a botar verniz, a outra, até porque a gente tem que prestar conta de alguma coisa, né, uma para outra, aí a outra vem e fala assim, né, mas isso aí, sabe, na Bíblia chama pá, né? Então você fala, opa, então, né? E agora a gente já está mais esperta, a gente já conta assim, eu já confessei, mas não estou dando conta. Mas assim, até falar a palavra, olha, Cris, isso é pecado. Ju, isso aqui, de onde você tirou essa ideia? Então, eu acho que a gente precisa incentivar as pessoas a trabalharem com Deus intimamente para se reconstruir, sabe? Para enfrentarem os seus medos e não ficar passando verniz, né? Às vezes, pastor, a coisa é mais simples. Dentro de casa, a gente que tem filho, por exemplo, quer ter diante do filho aquela ideia de super-herói. Aquela ideia da mãe infalível, do pai infalível. Mas na sua idade eu não fazia isso. Não, fazia sim, fazia igual, fazia pior. Entendeu? Então aqui em casa, quando o negócio aperta, eu falo assim, ai, Deus tem que ter misericórdia. A mamãe era igualzinha, fazia a mesma coisa. Fazia, vem cá, me abraça, chora aqui comigo, porque vamos pedir perdão junto. Então, assim, é dentro de casa, nas pequenas coisas, que você vai tirando esse verniz que a Cris vai falando, né? Em coisas simples, assim. Deixa eu perguntar uma coisa. Só para a gente estabelecer uma diferença, porque eu concordo disso, a gente leva muitas máscaras para a igreja, né? Que a gente se apresenta para as pessoas. Mas quando a gente está falando aqui de confissão de pecados, eu também não vou fazer uma reunião, colocar 50 pessoas em que todo mundo vai, né? Então, ajuda a gente a pensar sobre isso, né? Como é que, talvez a gente pode falar um pouco, como eu escolho a pessoa com quem eu vou me confessar, como a Ju falou, né? Acho que todo mundo já passou por essa experiência de ter se exposto desnecessariamente, como a gente escolhe essas pessoas e como é que a gente acha o equilíbrio, né? De você não ser aquela pessoa que conta, sei lá, que expõe tudo desnecessariamente para todo mundo e a pessoa que sabe falar a coisa certa para o ouvido correto, né? Vamos pensar sobre isso. O que vocês poderiam falar sobre esse assunto? Deixa eu enganchar nisso, Darla. Uma coisa que eu acho que é muito legal no que a Darla está falando, e eu acho que vocês respondendo vão nos ajudar muito. Normalmente, em ambiente eclesiástico, a gente tem a ideia sempre de um discipulado, de um discipulador. Então, sempre alguém está acima de alguém. Pode ser em termos de maturidade, em termos de conhecimento. E essa prática que a gente está propondo aqui, pelo menos eu estou ouvindo, é uma questão meio que de igual para igual, né? Não tem ninguém para ensinar ninguém. Nós vamos dar a cara a bater, vamos cuidar um do outro juntos. Então, nesse sentido, vocês também veem uma diferença entre discipulado e caminhar juntos nesse sentido? Vocês veem essa diferença? Existe essa diferença? Eu estou viajando. Por favor, nos ajudem a pensar nisso aí. Olha, na verdade, o fato da gente ter o projeto confessionário não tira a gente de não ter os nossos mentores espirituais.
Então, a gente tem alguém que a gente se consulta espiritualmente falando. São pastores queridos que a gente confia, que a gente ora por projetos maiores, entendeu? Então, não é uma questão de uma discipular a outra, não. É realmente um dar a cara a tapa para o outro. Respondendo um pouquinho o que a Daila falou sobre não se expor, né? Porque tem a questão da confissão no tete a tete e tem a questão de quando você está em comunidade. O que eu faço? Vamos supor que eu esteja numa reunião de grupo pequeno, que são as células de estudo bíblico, por exemplo. Todas as vezes que aparece alguma situação da qual eu já passei e Deus já tratou na minha vida, então eu vejo ali uma deixa do Espírito Santo para eu me expor e contar como é que foi o tratamento. Então, eu não saio contando. É eu estar pronto para ouvir e estar pronto para falar. Então, não adianta eu estou ouvindo que aquele amigo da igreja está passando por uma situação muito parecida com o que já aconteceu comigo. Então, eu não posso, eu acho que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz também peca. Então, nesse sentido, num sentido mais amplo, eu me exponho, sim, eu acho que nós temos que aproveitar essas deixas do Espírito Santo para ajudar quem está em aflição. Então, se eu tenho parente que sofreu de câncer, a pessoa está passando por uma situação dessa, eu vou contar para ela o que foi bom para a gente. Eu vou contar para ela como foi a nossa caminhada, eu vou parar para ouvir, eu vou levar um bolo, eu vou entender. Então, aí é o que eu chamo de calçar o sapato. Então, nessa situação, a empatia vai falar mais alto, sabe, Dani? Vai te dizer, poxa, eu passei por essa situação. Ou, no máximo, se você não quer se expor na frente do grupo todo, mas que depois você tenha a oportunidade de chamar essa pessoa no privado e contar da sua experiência. Então, eu acho que, num sentido mais amplo, é parte da comunidade, um confessar para o outro, contar para o outro, é esse o tratamento. Aí, no tete a tete, são coisas mais do dia a dia. Eu acredito que essa coisa do se expor, né, eu particularmente, quando eu vivi aquela situação que eu falei de casamento, eu fiquei tão feliz com o que Deus fez na minha vida, e eu achei tão legal os insights que essa minha amiga tinha me dado, que eu queria sair contando para todo mundo. Ela me puxou de lado e falou assim, vem cá, você não vai falar. Você vai falar para quem Deus mandar você falar. Que é complementando o que a Ju falou. E eu achava, mas eu estava tão empolgada, porque Deus tinha feito, vai consertar o casamento de todo mundo, não sei o que. Ela falou, não, porque você vai se expor, você vai expor o seu esposo. Não é isso. Você vai expor na hora que for o momento certo. E isso que a Ju falou de estar resolvido, eu acho que é muito importante. Então, hoje, se vocês me perguntarem, eu ainda tenho vontade. Quando eu vejo um casal sofrendo, quando eu vejo alguém sofrendo uma coisa que eu já passei, o meu primeiro assim, impulso é de contar aquilo. Mas eu aprendi, né, com a Ju e com essa minha outra amiga, a perguntar se Deus quer que eu fale. Né? Então, eu acho que, voltando também um pouco naquela história do como é que a gente faz para ficar isso mais prático. Eu acho que a gente tem que começar do básico, falar a verdade. Eu tenho sentido muito que as pessoas não estão gastando tempo lendo a Bíblia, não estão gastando tempo conversando com Deus, tendo vontade de conversar com Deus. Elas têm um problema, elas vêm procurar uma pessoa, o pastor direto, elas nem falaram ainda com Deus e elas estão falando com uma pessoa. Se há alguma coisa que a gente pode tirar dessa aula, eu acho que a primeira coisa é você ter uma vida, você ter vontade. E, gente, teve época que eu orei e falei, Deus, não estou com vontade de conversar com você. Eu sei que é bom, eu sei que seria bacana, mas eu não estou com vontade de conversar com você, não estou com vontade de estudar a Bíblia. O senhor não pode fazer eu ter vontade? Eu fiz isso também para exercício físico, eu também fiz isso para comida boa, enfim. E Deus vai respondendo, porque Ele quer um coração sincero, Ele não quer que a gente chegue lá e fale, ó Senhor, esse dia, Ele quer que você fale, Deus, olha, tá difícil fazer oração, tá difícil
me confessar, tá difícil, eu não estou enxergando. Então, eu vejo muito isso quando eu vejo o salmista falando. Eu acho que a gente... E é nesse sentido que eu acho que a gente tem que tirar as máscaras, né? É incentivar as pessoas a começarem a ter sede, vontade de Deus, e daí e pedir um amigo para ajudar. Então, eu acho que essa é uma coisa assim, de ter algumas coisas também, de ter uma idade próxima a você, de ser, eu acho super importante mulher com mulher, Sim. sabe? Não dá certo, né? Esse negócio de, sabe, amigo e tal. Eu já fiz com o Dan, nós dois, com outro casal. Mas eu aprendi que eu tenho que ser amiga de mulher e conversar as minhas coisas com uma mulher. E tem que ter a mesma fé, né, gente? Eu acho muito complicado você trabalhar com uma coisa dessa com alguém que é muito, por exemplo, uma pessoa muito nova na fé, aí já viraria discipulado, entendeu? Se eu for trabalhar com alguém, eu vou olhar e falar, né? Que a gente tem uns casos. Aí uma pessoa também muito acima, que eu acho que eu não vou ter vergonha de falar, também não é. Então, no assunto específico aqui, eu acho que tem esses parâmetros, né? Mais ou menos no mesmo contexto, próximo, que você consiga se reunir. Na pandemia, a gente está se reunindo via Zoom, mas a gente não perdeu aquela disciplina, né? Eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro é o seguinte, às vezes a gente considera como cristão que o importante é a minha vida com Deus, e essa coisa relacional é um plus, né? Tipo assim, importante eu estar bem com Deus. Se eu tiver amigo de oração, ótimo, é um bônus cristão, né? Queria que vocês falassem sobre isso no primeiro ponto. Talvez uma forma de pergunta é assim, vocês consideram isso imprescindível na vida de vocês hoje? E por quê? E junto a isso, pensando no que a Cris falou agora no final, por que deveríamos procurar outras pessoas? Porque eu não posso me confessar para minha mãe é cristã, eu ligo para minha mãe ou para o meu marido, entende? Por que eu vou procurar alguém que não é da família, alguém que já está aqui perto mesmo? Por que eu deveria buscar, então, um irmão que não está aqui na minha casa ou na minha família? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu conto pro meu marido, né? Eu confesso pro meu marido, beleza, já estou... Então, falem sobre isso. Olha, eu tenho um super relacionamento com meu marido. Meu marido é um amigão meu. Nada, assim, a gente é companheiro mesmo. Acho que a Darla conhece, a Ju pode dizer também. A gente é super amigo, super companheiro, gosta muito de fazer coisa junto. Mas primeiro, gente, preciso dar uma folga pro meu marido, né? Combinar que tem coisas que eu acho que, sabe, é um pouco demais para ele, entendeu? Então, eu acho que... E eu gosto também que ele converse algumas coisas que podem ser demais para mim, ou pode eu não ter a mesma empatia, eu não ter o mesmo interesse, porque eu não sou homem. Simples assim. Então, eu acho que tem coisas que eu e a Ju conversamos que eu fico feliz de ter uma pessoa que eu direciono, isso alivia as outras relações aqui. Então, se você me perguntar, Daila, é imprescindível? Eu vou responder por mim. Eu sinto muita falta. E hoje em dia não é uma coisa que eu marco porque eu tenho obrigação. Eu sinto realmente saudade, eu sinto falta, eu tenho vontade de contar as coisas para a Ju. Eu tenho vontade de contar as coisas boas, eu tenho vontade de contar as coisas ruins, eu tenho vontade de contar as coisas que eu tô com medo. Eu sei que ela ora para os meus filhos, eu também oro para os dela. Então, assim, é como se a gente tivesse nessa jornada juntos. Então, para mim faz muita falta. Faz muita falta. E ela me encoraja a ter uma vida com Deus melhor. É esse que é o ponto, entende? Não é que... Claro que Deus é o primeiro, né? E único, e claro. Mas eu percebo que o fato de tê-la comigo na caminhada, da gente olhar uma pregação e conversar, da gente pegar um texto e ler junto, e eu ver um negócio interessante e mandar para ela, e eu sinto que isso me faz ter mais sede de Deus, me faz ter mais... Então para mim, eu vejo como imprescindível, né? E eu acho que Deus é muito amoroso, Ele sabe que a gente precisa
de alguém que de repente faz uma sopa e põe na sua porta, de alguém que conversa com você, de alguém que chora, de alguém que ri de uma bobagem que só você acha divertido, que ninguém vai ser sabe aquela historinha que você recebe e você fala assim, acho que eu não vou mandar para ninguém porque eu não sei, vão me julgar, mas para ela eu posso mandar. Mas o que você achou, Ju? Então eu acho que para mim assim é uma coisa que me traz leveza. Eu acho que a gente tem trabalhado muito isso, leveza, mas eu acho que tem que ter cautela, né? Eu também não posso chegar com todos os meus problemas em cima da Ju, mas assim, trabalhar a alegria, trabalhar isso de uma forma leve. Eu percebo que isso tem trazido leveza para a nossa jornada. Então, e isso abençoa os outros que estão em volta, seja a minha família ou seja quem está perto. E mais, eu acho que a gente também tem filtro, às vezes com o marido, com o filho, porque são papéis diferentes. É uma outra relação, né? E eu acho que Deus se alegra com isso e fortalece através da vida da gente. Eu penso assim, Daila, a primeira pergunta você falou de uma pessoa que já fica satisfeita da vida dela sozinha com Deus, né? E aí eu lembro de Provérbios 18:1 que fala que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então não é sensato. Não é sensato você ter você como seu próprio conselheiro, porque o nosso coração é enganoso. Então eu acho que a gente precisa sim. O fato de não ser só o meu esposo, por exemplo, às vezes eu quero desabafar alguma situação que aconteceu com a minha mãe. E desabafar isso com o meu esposo, ele vai tomar um partido, ele vai ficar muito bravo, ele vai tomar a minha posição, entendeu? E vai querer sair resolvendo. Eu gosto de um termo que a Cris usa, que é o para-raio. Você precisa ter um para-raio para suas conversas mais difíceis. Às vezes eu quero desabafar, ela não toma esse partido, ela ouve como filha e fala assim, vamos dar um zoom out aqui na situação, peraí, você está considerando isso? Você está considerando aquilo? Como ela não tem o vínculo afetivo que eu tenho nessa situação específica, então não coloca lenha na fogueira. E ela não fica com raiva da pessoa que eu estou falando, entendeu? Então isso colabora, o fato de não ser parente. Nesse sentido, eu acho que enriquece. Só isso para completar o que a Cris falou. Uma outra coisa que eu acho que é uma problemática, não sei se é, pelo menos eu vejo assim, é essa questão que muitas vezes a gente, até a Cris tocou nesse assunto, a gente começa a ouvir os dilemas e os problemas dos outros e a própria Escritura diz para a gente carregar os fardos uns dos outros, né? Isso é um mandamento mútuo e é interessante isso. Como é que se lida com os fardos do outro, sem que esses fardos se tornem algo doentio para mim, entende? Porque às vezes eu começo a sofrer a vida do outro e começo a me afundar também com o sofrimento do outro. Como não acontecer isso? E também eu acho que o outro extremo é perigoso, porque às vezes eu acho que e aí eu falo com a profissão pastoral. O pastor, às vezes, se torna um profissional que não se envolve com nada com a pessoa que vem tomar um conselho, por exemplo. Né? Ele se afasta profissionalmente. Eu estou aqui oferecendo um conselho bíblico, não sinto a sua dor, não quero levar problema para minha casa, vou te dar o conselho bíblico, você sai daqui e acabou, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Né? Como é que vocês lidam com isso? Eu não me afundo com o outro, mas também eu não sou totalmente profissional, né? Eu ouço você e vai embora e acabou aqui a nossa sessão de conversa, a sua vida é sua e eu não tenho nada a ver com isso, né? Como é que vocês lidam com isso nesse sentido? Eu entendo assim o que você está falando, Davi, porque, por exemplo, eu não sou, né? Não sou pastora, mas por ser coach, por trabalhar com mentorias também, é interessante porque eu ouço situações muito difíceis, né? Eu acabo sabendo o contexto, eu tenho que entender o contexto da pessoa para poder trabalhar com ela. E tem histórias muito tristes, né? Tem mulheres separadas, abandonadas, tem gente dentro da empresa que o chefe está acabando com a vida, tem muita coisa que é pesada, né? E tem coisas que... E eu trabalho muito com cristãos.
né? Porque eles entendem que, por eu ser cristã, eu não vou vir com essa ideia do coach maravilha, coach palco, coach faça tudo você mesmo e tal. Então, e o cristão, ele muitas vezes está sofrendo, às vezes duplamente, quando ele está sendo injustiçado, porque ele tem né, ele sabe como é que ele tem que agir, e ele está sentindo aquilo. E eu tenho até que ponderar, eu tenho que separar sessões, eu não sou daquele tipo de coach que atende 10 pessoas no mesmo dia e tudo bem, porque saiu a pessoa, eu me envolvo, né? Tem momentos que eu me envolvo, mas eu fui aprendendo nesse sentido a lidar até onde que eu posso ir, né? Com pessoas, inclusive com as pessoas que Deus tem mandado para o nosso projeto, nós temos aprendido que tem hora a gente tem que botar um limite, né? Porque também a pessoa confunde as coisas e eu acho que, pelo menos para mim, a oração tem sido muito, muito forte nisso, por conta desse jeito meu de querer. Um dos meus pecados que eu vivo confessando para a Jo é que eu quero resolver a vida de todo mundo, entendeu? Então eu tenho 1000 planos para todo mundo, tenho 1000 ideias, e nossa, vai ser super legal se você fizer isso. E aí Deus sempre fala, então, tá, baixa a sua bola, você vai mostrar caminhos, você vai esperar o meu tempo e eu vou agir com essa pessoa assim, assim, assim. Então eu tenho que fazer oração, antes das sessões. E muitas vezes com a Ju, a gente percebe que a gente fica mais envolvida, aí a gente tem que baixar a bola. Então, a gente aprendeu que a gente tem que levantar a mão e falar, nós estamos ficando muito envolvidas, vamos orar, vamos tomar um chazinho, daqui a uns 2 dias a gente volta e conversa, vamos ver se Deus mostra um texto, procura um texto aí, eu procuro um texto aqui, né? E eu acho que isso tem ajudado a gente a dá uma certa equilibrada. Eu acho que tem a indignação, né, muitas vezes, ou a tristeza, né, mas ao mesmo tempo também, como a Jo falou, Deus também tem trabalhado na gente para a gente não ficar insensível, né, de a gente chorar, e não só conosco, mas também com as pessoas que Deus tem colocado para a gente trabalhar, né. Eu acho que eu tenho perdido o medo de sofrer. As pessoas, às vezes, não se envolvem por medo de sofrer. Então, antes, a Cris foi uma das pessoas que trabalhou isso na minha vida. Eu falava que eu sempre tive medo de sonhar. Por quê? Porque se eu criar essa expectativa e não acontecer, eu vou me frustrar, eu vou sofrer. Não, sofre. Ela fala comigo, tudo bem, se não acontecer, sofre, senta, chora, faz bem. Entendeu? Vai passar, ou vai vir de um jeito ou vai vir de outro, mas vai passar, fique tranquila. Então, às vezes a gente coloca esse limite, essa barreira, e isso te distancia das pessoas. Então, nós temos projetos que a gente desenvolve juntos com pessoas que a gente ama, famílias que a gente ama, que Deus deu pra gente cuidar, e tem uma hora que a gente mesmo olha e fala assim, tá precisando da pessoa agir, deixa ela andar pelas próprias pernas. Mas entre a gente sofre bastante as dores, como irmãs mesmo, uma das outras, e a gente perdeu o medo de sofrer nesse sentido. Que a gente tem visto que isso faz parte do processo de maturidade de Deus para nós. Dentro do que o David tinha falado, acho que uma coisa interessante é que, assim, nós estamos andando com parceiros, a gente não está carregando os problemas da comunidade inteira. Né? Porque realmente, se você tiver que ter 85 amigos de oração e sofrer com todos, eu acho que é humanamente impossível, né? Você ter a mesma empatia por todas as pessoas que estão ao seu redor, né? O que vocês acham disso? É muito difícil e às vezes é até estranho, Daila. O fato de eu ter escrito um livro, se eu chego numa igreja para dar uma palestra e no meu livro eu conto, muito da minha vida, a pessoa chega para mim com uma intimidade enorme e eu nunca vi. Então, eu me assusto. E é isso que você está falando. A gente não pode ter intimidade com todo mundo. A gente não enche uma mão de amigos que você se abre em oração. E a ideia é essa mesmo. Era Pedro, Tiago e João, entendeu? São esses os amados, né? Até Jesus escolhia os próximos dele. Fica a dica, né? Isso que vocês estão falando é muito legal, por quê? Porque nós estamos pensando em termos de comunidade.
Se a comunidade não faz isso, vai sobrecarregar alguém, concorda? Se você tem uma pessoa que tem essa empatia, todo mundo vai buscar essa pessoa, por quê? Porque os outros não estão se mobilizando a ter esses grupos menores. Então, eu acredito que isso é legal da gente chamar a atenção de que é importante um despertar coletivo para isso, para que a gente possa dividir os fardos uns dos outros e não precisar uma pessoa tentar carregar 10 fardos, né? Eu acredito que às vezes essa questão ocorre muitas vezes porque tem muita gente que precisa ser desperto para isso. Não, eu preciso também carregar de alguém. Então aí eu acredito que esse equilíbrio vai acontecer quando mais pessoas se despertarem, e aí nós temos, eu acredito, uma mobilidade maior de não sobrecarregando ninguém, né? Sobrecarrega quem tem o dom de misericórdia. Ou às vezes até o pastor, né? Que é a pessoa referência da igreja. Então, se eu preciso falar com alguém, eu vou lá e falo com o pastor e acaba sobrecarregando mesmo. Só complementando isso que o Davi falou, a gente viveu uma situação assim, né? Tinha umas jovens que estavam querendo ter lá um espaço, queriam fazer um evento determinado tal, e particularmente uma delas era muito assim, porque eu não estou sendo cuidada, e já era, né, na casa lá dos seus 30 e poucos anos, já com filhos pequenos e tal, mas ela apontando muito essa coisa, né, as mais velhas têm que cuidar de mim e tal, e eu me lembro do dia que eu virei para ela e falei assim, e você está cuidando de quem? Ela olhou para mim assim, como eu estou cuidando de quem? Né? Não, eu estou na fase, não, eu falei, não, porque eu vejo assim, né, o adolescente, ele olha o jovem, a criança olha o adolescente olha o jovem olha, né, então eu vi meus filhos jovens olhando aqueles que estavam se casando, eu vejo agora, o meu filho está casado, né, então aí tem uns que vão casar que estão olhando para ele, então eu comecei a perceber a necessidade da gente despertar isso na igreja. Se você está, ou porque você já conhece mais a Jesus, ou porque você já viveu um pouco mais, né, tem uma experiência ali, você pode trazer alguém. E eu acho que esse despertar, Davi, é fantástico. Então, a gente comentou do texto de Harvard, a gente, por exemplo, as mulheres, a gente precisa estimular que cuidem, porque isso já é provado, é saudável, tem uma série de coisas. Então, mas não é só eu vou ser cuidada, de quem eu vou, então, eu vou ser cuidada por alguém e quem eu vou cuidar, né? E eu acho que isso também para os homens, né? Então, por causa desses projetos que a Ju falou, Deus começou a mandar mulheres pra gente, mas que de repente tinha um marido que estava querendo conversar com alguém. Então, a gente começou a convocar os nossos maridos, acho que esse aí tem a ver com você. Entra no projeto porque esse aí gosta de informática, esse aí gosta de tecnologia, não sei o quê. Então, eu acho que isso é importante, é a gente olhar que cada um de nós, Deus vai dar alguém, talvez um bom amigo, que você vai talvez começar a orar hoje, se você não tem, mas né, vai dar alguém para você cuidar também. E você pode cuidar, você deve cuidar. E isso faz parte, como disse a Ju, da maturidade, né, de um ir cuidando do outro. Como é que vocês veem que a gente pode estimular isso nos jovens e crianças da igreja? A Ju, que tem as meninas em casa ainda, né, para que a mãe não seja a confidente, né, confessar para a mãe, mas que elas busquem as outras amigas, confessar, ter amigas que façam isso, elas busquem cuidar também de pessoas mais novas, né, de crianças mais novas, jovens mais novos. Eu brinco aqui em casa que Deus não tem neto, que as minhas filhas precisam desenvolver a fé delas e a convivência delas com Deus. Eu falo, você não vai ver na Bíblia, Deus era pai de Abraão, avô de Isaac, bisavô de Jacó. Ele era pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, então é pai de Juliana, pai de Nicole, pai de Liz. Então, as duas precisam desenvolver essa experiência delas com Deus. E, apesar de serem irmãs, terem uma diferença de 2 anos e pouquinho, eu não as aconselho serem as melhores amigas entre si. Até porque aconselho serem amigas, sim, elas são parceiras, mas lá na frente, quando começar a entrar marido, família de outro e não sei o quê, eu acho que pode gerar alguns conflitos desnecessários que a família sozinha já cria. Então, as duas, eu estimulo, é verdade, né? Vida real, nós comentamos no começo. O
que eu estimulo? Que elas tenham as amiguinhas delas. Agora, na pandemia, eu falo, já marcou seu Zoom com as meninas? A mais nova tem 2 ou 3 que elas são 3 grude. Pedro, Tiago e João. Eu falo, não tem problema. Tudo de 12 anos. A outra tem 15. Então, o meu estímulo aqui é que elas também desenvolvam as amizades dela. Assim como eu estimulo a desenvolver a fé, eu estimulo a desenvolver a amizade. E eu falo, eu sou mãe e eu não sou amiga. Eu sou a chata, eu sou a que corrijo, eu sou a que dá bronca, eu dou colo, mas eu também dou bronca. E eu não fui convidada por Deus para ser amiga delas. Eu fui convidada para ser a mentora espiritual, para ser a mãe. Então, quer confessionário, não vai ser comigo, nesse sentido de amizade. Elas precisam falar das coisas dela, da idade dela, das afinidades. Tem coisa que elas falam aqui que eu não sei nem do que está falando, de banda, de música, então não dá para eu competir com isso. É muito melhor que elas tenham. E da mesma fé, eu sempre também estimulo isso, que pensem que criem. A minha mais velha esses dias estava me mostrando que ela combinou com as amigas de fazer um plano de leitura bíblica juntos, aqueles que tem no aplicativo e que uma vai dando força para a outra, já leu hoje, não sei o quê. Então, entre elas, é bem possível também. Eu já sou mãe de adulto, né? E eu continuo na mesma toada, né? Então, a minha filha mais nova mudou cedo para São Paulo para estudar. No começo eu vinha mais para casa e depois eu fui percebendo a necessidade dela começar a ter amigos e igreja e pessoas ali onde ela estava, né? Meu filho foi para Manaus, depois agora meu filho menor está em Joinville, então da mesma forma. E eu tenho afilhados, né, que estão aí pelo mundo. E eu sempre falo, olha, você precisa procurar um grupo, você precisa ter alguém. Não é bom que vocês caminhem sozinhos, não é bom que busque essa referência, tenha essa busca, tenha gente da sua tribo, não certo? Para eles irem criando esse hábito, né? Não irem se isolando, porque, de novo, eu acho que a gente está numa sociedade que tem incentivado cada vez mais um isolamento, né? Um fundo diferente aqui atrás, que não é real, uma coisa que você não sabe onde a pessoa está. Então, eu acho que a gente precisa ir meio na contramão, incentivando, né, os filhos a começar da gente. Agora, de novo, né, hashtag fica a dica. Elas, no caso da Ju e os meus filhos, veem que nós somos amigas, né? E então eu acho meio complicado quando o pai ou a mãe falam isso, né? Davi está falando, como é que incentiva na igreja? Não, meu filho, você tem que ter um parceiro de oração, mas nunca viu o pai e a mãe orarem com ninguém. Não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar problema. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse movimento, crianças, mas o pai também tem que lembrar, talvez que ele também vai ter que arrumar um amigo, a mãe uma amiga, e aí eu acho que a gente começa a ter esse movimento, que aí começa a ser um movimento orgânico nesse sentido de espalhar, né, de crescer. Davi, você quer falar alguma última palavra? Não, eu estou satisfeitíssimo com a aula, aprendi muito e eu quero agradecer muito pela oportunidade de ouvi-las. Foi bênção na minha vida mesmo, graças a Deus. Saio desse bate-papo aqui animado, encorajado a ter alguém mais próximo e praticar isso, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na minha vida, na minha família, e vai ser muito bom mesmo. Então, a minha última palavra aí é de gratidão, foi bom demais. Saio feliz desse tempo. Também foi muito bom para mim. Meninas, muito obrigada, viu? Foi muito, muito precioso mesmo. Eu vou pedir, então, para a Ju fazer uma oração para encerrar o nosso estudo, e aí depois o Davi dá os avisos dele. E a gente termina a nossa aula. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui na tua presença, podendo conversar um pouco sobre a confissão de pecados. Eu quero te pedir pela Igreja Moriá, Pai, que o Senhor abençoe, que essa sementinha seja plantada no coração deles, Pai, e que essa comunidade queira confessar uns aos outros, queira carregar os fardos uns dos outros e queira crescer em maturidade rumo à santidade que o Senhor tem nos proposto.
Muito obrigada pelo privilégio dessa conversa, obrigada pela tecnologia que nos une e obrigada, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Agradeço muito, Juliana, Cris, foi bênção demais. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo redes sociais de vocês, algum contato para as pessoas também seguir, saber mais informações, conhecer o livro da Juliana, aqueles que não conhecem. Então, a gente vai, de uma forma ou outra, divulgar vocês aqui também para nos ajudar mais aí com as coisas que vocês, com certeza, têm produzido no Reino de Deus e têm abençoado muita gente. Tá bom? Graças a Deus por esse tempo aqui, agradeço a Daila, foi bom demais novamente. E eu quero convidar você da nossa comunidade a estarmos juntos à noite. Nós estamos transmitindo ainda o culto às 19 horas, você pode acompanhar aí da sua casa. Você que pode estar com a gente, 19 horas a gente está aqui juntos, cultuando ao Senhor, agora na nossa nova série de mensagens na Carta de Filipenses. Estamos aí ajustando as nossas sintonias com a sintonia do Mestre. Deus abençoe a todos, bom domingo e até a próxima.